nas escadarias do templo, mas o túmulo, que possivelmente é aquele lugar lá, perto do Monte Caveira ali, irmãos, ali é um local impactante, porque lá está vazio. O nosso Jesus não está lá. Ele ressuscitou. E eu gosto muito de João, quando lá no seu capítulo 20, e diga-se de passagem que João, ele andava com Jesus. 92% do livro de João não estão escritos em Mateus, Marcos e Lucas. João estava com Jesus e ele foi testemunha daqueles momentos de Jesus. Ele narrou, pós-ressurreição, aqueles momentos maravilhosos onde as mulheres, quando souberam que Jesus morreu, enquanto os homens estavam dormindo, o que aconteceu? As mulheres foram lá no túmulo de Jesus. E é interessante que dentre as mulheres, elas viram o túmulo vazio, voltaram. O texto de Mateus, Marcos, Lucas, João nos afirmam isso, que de repente ficou tão somente Maria Madalena ali, né? E ela ficou chorosa. Aonde está o corpo de Jesus? E o anjo que estava ali, um sentado na cabeceira do outro, falou: não, calma. E ela olha para o jardineiro, né? Já tinha sido, de fato, aquele terremoto, a pedra já tinha sido removida. E ela pergunta para o jardineiro, fala: onde roubaram? Quem foi que pegou? Quem levou o corpo de Jesus? Porque eu estou aqui. E ela estava falando com Jesus e não sabia. E Jesus olha para ela e fala assim: sou eu. E ela: Rabone, Senhor. Aí Jesus: eu não estou morto, eu ressuscitei. E nada melhor do que uma mulher para contar essa boa notícia. Contasse para os homens, até hoje a gente não sabia, né? Mas contou para a mulher e Jesus falou assim para a mulher: vai lá e conta para Pedro, conta para todo mundo que eu ressuscitei. E logo em seguida, diz o outro texto bíblico, que Jesus revelou para as mulheres, depois se revelou para os discípulos no caminho de Emaús, essa sequência, depois se revelou para Pedro, e a partir dali, há sim uma explosão, onde Jesus, em quinto lugar, aparece na casa, né, onde os discípulos estavam trancafiados, e lá Jesus aparece e diz: paz seja convosco. E todo mundo com medo, né? Aí sabe o que acontece? Jesus olha para ele e faz assim, ó. Soprou o Espírito Santo. Sopra no seu irmão aí, vai lá, assim, ó. Assim, ó. É isso. Porque o Espírito Santo seria soprado, descido em Atos. Mas Jesus dá, é uma palavra que a gente usa, muito spoiler, né? Dá um spoiler. Jesus dá uma prévia daquilo que aconteceria depois. No primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, no dia de hoje, que nós comemoramos, Jesus dá um sopro do Espírito. Pastor Lisa, quando você falou que o Espírito Santo de Deus vai soprar hoje, ele vai soprar mesmo hoje. Porque hoje é um dia significativo, onde Jesus, ele olha para os discípulos, ele olha para as mulheres, ele olha para os discípulos no caminho de Emaús, que não conheciam, não reconheceram ele. No mesmo dia à tarde, ele se reúne novamente com os, agora não com mais com os 10, porque faltou Tomé nesse sopro, e Tomé não estava ali. E quando falaram: Tomé, você perdeu o sopro, olha, Jesus esteve conosco. Aí sabe o que Tomé falou? Eu não acredito, eu só acredito. Não, só acredito se eu tocar. Se eu vendo é o Silvio Santos, né? Eu só acredito se eu tocar. Aí, 8 dias depois, o texto bíblico diz que 8 dias depois, não mais no mesmo dia, no domingo, uma semana depois, entra Jesus de novo na sala. Quem estava? Agora os 11, porque Judas já tinha sido morto, antes era 10, e agora estava Tomé. Aí Jesus vai direto em Tomé, e diz o quê? Não me falaram não, Tomé, que você disse, mas eu, por ser o Filho de Deus, eu sei. Por que você duvidou? Rapaz, as mulheres viram, Maria Madalena viu, eu conversei com Pedro,
Os discípulos no caminho de Emaús, eles reconheceram depois. Estive na casa, só faltou você, não sei onde você estava, e depois de tudo isso você não acreditou? Toca aqui, homem. Aí Tomé falou o quê? Ah, Jesus, me perdoa. Eu sou pecador mesmo. Eu sou um Zé Mané mesmo. Eu poderia ter acreditado, porque o Senhor tanto falou isso, o Senhor tanto profetizou, o Senhor tanto pregou. E a partir daquele momento, meu querido, Tomé acreditou, todos acreditaram. Jesus ficou mais por 32 dias, porque é o 8º dia, 40 dias. Depois, ele foi assunto aos céus. Páscoa é ressurreição. Páscoa é algo que estava no caderninho de Deus. A Simone tem um caderninho dela, a Rose tem um caderninho. Quem tem agenda aqui, levanta o braço. Só os velhos, pode baixar. Tô brincando, tá? Tô brincando, tá? Mas aqueles mais, não velhos, mais experientes, né? Tem agenda. Deus tem agenda, amém? Na agenda de Deus, lá no início, estava escrito Páscoa. Páscoa. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ver na agenda de Deus. Irmãos, é forte. Forte. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Vou usar meu óculos aqui. Lá no seu capítulo de número 6. Tiago vai tocar até meio-dia hoje, meu irmão. Tiago é bênção. Depois eu vou conversar com o Tiago, né? Já trouxe um cajado grande. Vou conversar com o Tiago aí. Não fica com medo não, Tiago. Êxodo capítulo 6. Acharam? Alguém pode bem bonito ler esse versículo de número 6? Marca na sua Bíblia, porque esse é o texto da agenda de Deus. Isso está na agenda de Deus. O que está na agenda de Deus? Êxodo 6:6. Vamos lá. Alguém fique de pé, com a voz bonita, robusta, vai ler esse texto. Vamos lá. Ninguém tem voz bonita aí? Vai, pastora. Manda ver aqui. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Vamos? Ontem eu liguei para o meu cunhado, lá em Recife. A gente fez um culto lá, Rose, lá na vigília. Não, eu estou confundindo. Fizemos um culto lá no Rio de Janeiro e ele estava presente. E lá eu falei sobre as promessas de Deus, sobre o que Deus tem prometido. E eu falei para ele assim: olha, pega uma folha, aquela dinâmica, pega uma folha, escreva na folha aquilo que Deus colocou no seu coração, coloca a sua folha, guarda a sua folha. E ontem, quando eu liguei para ele, com a Simone, eu falei: e aí, mano, e aí, cunhado, como tá? Ele falou: olha, aquela minha folhinha lá do culto que eu fiz, eu escrevi, e aqui está sendo cumprido. Ele queria uma casa de praia, que essa casa de praia fosse uma forma dele ganhar um dinheiro, que fosse uma bênção. Estava muito longe, mas ele colocou lá, e ontem eu nem lembrava. E ele falou: ó, a minha folha foi concluída, e ele vai guardar essa folha, porque na verdade ele colocou na folha, mas Deus já tinha colocado na agenda dele. O que eu quero dizer para você, meu querido? Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. E dentro da agenda de Deus, Deus tem sim os nossos sonhos. E um sonho de Deus, um dos sonhos de Deus é esse aqui. Deus havia criado o povo lá no início, Adão e Eva. Na agenda de Deus, ele criou Adão e Eva para viver eternamente. Mas aprove Deus pegar a agenda de Deus e falar: não vou cumprir isso. Mas Deus, como é Deus, pastor Luísa, ele na segunda folha, ele falou: vou dar uma nova chance para o homem. Eu vou enviar o meu filho Jesus, este lhe ferirá a cabeça e esta ao calcanhar. Este lhe pisará a cabeça e esta lhe ferirá o calcanhar.
Na agenda de Deus já dizia que nasceria alguém que faria com que aquele plano do início fosse realizado. Porque Deus nos criou, Andréia, para viver eternamente. Deus nos criou para ter felicidade, para ter alegria. Nós não nascemos para sofrer. Glória a Deus. Mas o inimigo, no meio do caminho que se rebelou, ele falou assim: eu vou atrapalhar o plano de Deus. Aprove Deus, diante desse quadro todo, olhar para o povo dele no início, ainda no livro de Gênesis, e falar assim: olha, eu vou escolher um povo. Eu vou escolher um povo. Ainda que o inimigo tenha destruído, e ele vai ser destruído, e o lugar dele é o inferno, contudo, eu tenho um povo. E nesse capítulo 6, versículo de número 6, o Senhor, na agenda dele, diz assim: eu sou o teu Deus. Verso 6, primeiro verbo: tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Meu querido, Deus, no plano dele, na agenda dele, está escrito: eu vou tirar vocês do jugo do pecado, das garras do pecado. No início era das garras do Egito. Depois o segundo verbo aqui é: eu vos tirarei, e depois livrarei da servidão. Uma coisa é tirar, outra coisa é livrar da servidão. Olhe para mim, você não nasceu para ser escravo. Aleluia. Nós nascemos para sermos livres, irmãos. Não adianta sair do mundo se nós somos escravos do mundo. Nós temos de sair do mundo e sermos submissos a um dono, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus não nos chama de servos, Ele nos coloca como filhos. E por isso da servidão, outro verbo aqui: e vos resgatarei. Resgatarei, vos resgatarei, tirarei de lá. Glória a Deus. A gente que é do exército, a gente sabe que a missão de resgate é uma missão difícil, não é uma missão fácil. Você tem que entrar nos terreiros do inimigo, catar de lá e trazer para cá. Ô, glória. O Senhor, Ele tirou, Ele livrou, Ele resgatou. E o verso de número 7, que ela não leu, mas também está: e vos tomarei como meu povo. Ô, glória. A gente passa a ser povo de Deus. Pedro fala: nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando eu fiz a mudança com a Simone, tinha coisa que eu colocava lá frágil. Por que eu colocava frágil? Podia quebrar. Hã? Podia quebrar. Porque é frágil, tinha cristal ali, não podia balançar. Olha para mim, o Senhor carimbou você, falou assim: ó, esse é meu, esse é meu, Glória a Deus. ninguém toma, essa caixa é minha. Aleluia. Nós temos lá na nossa mudança 35 caixas. Aí surgiu uma possibilidade, eu tinha que pegar um casaco da mudança. Rapaz, 35 caixas. Aonde eu vou achar o casaco? Mas minha mulher inteligente colocou caixa 1, copo, caixa 2, caixa 3. Ela vai lá na caixa 17. Eita, glória. Pronto, 35 caixas, caixa 17. Um segundo achando. Glória a Deus. Olha para mim, meu querido. Deus já te carimbou. Ô, glória. Ele sabe quem você é. Obrigado, Senhor. Ele sabe onde você está. Verdade. Ele te conhece, sabe por dentro e por fora. Ele te tirou, Ele te resgatou, Ele te livrou. Ele declarou que você é propriedade exclusiva dele. Amém, Senhor. Por que então a gente não toma posse disso? Porque o segundo texto da mensagem de hoje, muito simples, é o texto seguinte: porque depois que ele fala tudo isso, ele não só fala, mas ele cumpre. Aí você vai virar sua Bíblia um pouquinho e vai para o capítulo de número 12. E esse capítulo de 12 é o capítulo em que Jesus, ou melhor, em Deus, ele institui a primeira Páscoa. E essa é a mensagem de hoje que eu gostaria de transmitir. Porque nós já falamos acerca do ressurreto Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Nós falamos da escolha, falamos do futuro, do texto,
Nós já falamos do passado do texto da escolha e agora vamos falar do presente. A verdadeira Páscoa. Ontem eu estava com a Simone lá na praia, que a gente está morando na praia, que chique, né? Aí a gente mora em frente ao Beach Park. E lá, o Beach Park comemorando a Páscoa, cheio de coelhinho. É coelhinho para cá, é coelhinho para lá, é coelhinho. Eu falei, rapaz, cadê o Jesus desse negócio aqui? As criancinhas. Aí eu falei, Simone, cadê o Jesus? Aí um teatro lá, eu falei, aonde vai entrar Jesus nesse negócio aqui que eu não estou vendo teatro? É coelho para cá, é coelho para lá. A gente tem que entender o que é Páscoa. Aí Jesus, ou melhor, Deus, em Êxodo capítulo 12, ele fala a instituição da Páscoa. Verso 3, ele fala assim: ouça, escute, né, como foi dito aqui, falai, pois, a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, tomai cada um para si o Cordeiro. Cordeiro. Meu irmão, Páscoa é cordeiro, Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, até mesmo coelho não coloca ovo. Páscoa é cordeiro. Aleluia. Páscoa é cordeiro, é um animal escolhido simbolicamente. Foi aquele que foi imolado, que não abriu a sua boca, o Cordeiro de Deus. Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como o cordeiro foi imolado, não abriu a sua boca, assim ele levou o pecado de muitos. Aleluia. Cordeiro. Glória. Páscoa é cordeiro. Glória. Você tem que raciocinar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Por isso, na Páscoa, Jesus instituiu, diz assim, ó: cordeiro. Não é galinha, não é porco, não é peixe, não é camarão. Páscoa é cordeiro. E o segundo, a casa dos pais. Um cordeiro perfeito, que significa Jesus. E segundo, a casa dos seus pais. Então Páscoa é comunhão, é família, é reunião. A verdadeira Páscoa tinha que ser celebrada entre família. Jesus disse para Moisés: olha, cada um tem que pegar um cordeiro e tem que se reunir em Família. família. Páscoa é família. Amém? Amém. Nós fazemos parte da família de Deus. Glória a Deus. A Rose me deu um livro esses dias que eu estou mergulhado nele, que fala sobre a verdadeira família de Deus. E ali nesse livro, como spoiler, diz que a gente não pode viver uma vida, irmão, sabendo que os nossos familiares estão perdidos. É inaceitável isso. Verdade. É inaceitável a gente estar bem aqui se a gente tem um familiar, um pai, um filho, um irmão, um vizinho, longe dos caminhos do Senhor. Páscoa é família. A salvação veio através da família. Eles tinham que estar reunidos com o Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, e ali dentro o anjo da morte passaria. Esse tem sangue, passa adiante. Aleluia. Família. É a casa. Família. É a casa. Nós fazemos parte de uma família. Amém. É a casa. E por sua vez, por último, Páscoa, segundo o texto bíblico, fala do verso 3, 4, aí depois no verso 7 você pula, Êxodo 12, 7, e tomarão do sangue e pô-lo nos umbrais das ombreiras, na verga da porta, na casa em que comerem, e naquela noite comerão com pães. Aí depois fala comerão, e depois no final ele vai falar assim: e vocês vão celebrar em obediência ao Senhor. Páscoa é celebração, é alegria. Nós estamos aqui celebrando Jesus, o Cordeiro em família, que morreu para nos salvar. Aleluia. Olha, meus queridos, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé e prática, e ela tem tudo aquilo que a gente precisa. É bom até cair, porque isso aqui não significa nada. O que mais importante é a Bíblia.
Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Páscoa é tudo isso. A gente compartilhou no início sobre João, que ele, no finalzinho, último versículo que eu vou ler hoje, João, veja lá, que eu não li. Último versículo de João, desse texto da ressurreição. Se não me falha a memória, João capítulo 20. Olha só o que ele diz. Ele conclui. João é tremendo. Eu gosto dele, porque é o 20, 31. Depois que Jesus aparece na sexta aparição e que ele fala da incredulidade de Tomé, olha o que ele diz acerca da Páscoa. Versículo 30 e 31. Veja aí. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Porque aqui é a sexta aparição de Jesus. Ele vai aparecer mais umas 12 vezes. Ele vai aparecer no Mar da Galileia. Ele vai aparecer para os 11 de novo. Ele vai aparecer para Tiago. Ele vai aparecer para 500 pessoas. Ele vai aparecer no monte. E depois ele vai aparecer para Paulo lá no caminho de Damasco. Até aqui, até a sexta aparição, olha o que João diz. Veja comigo. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Segura essa palavra aí, irmãos. Tudo isso foi escrito. Basta para que a gente creia. E depois, creia em quê? Que Jesus é o Filho de Deus, é Cristo, o enviado. E assim, a gente crendo, ele finaliza. Nós tenhamos vida eterna. Olha para mim, meu querido. O objetivo maior de Jesus é que a gente tenha a vida eterna. Amém. Você está entendendo? Todo esse plano, toda essa agenda é para essa finalidade. Eu sempre digo aquela história, e eu repito, do pastor Santo que comprou um presente para o filho dele, para o Samuel. Comprou um carrinho grande, irmãos. Grande, gigante, sabe aqueles carrinhos elétricos? Pá, grande, a caixa gigante. Ele comprou, levou para casa, trouxe de lá, botou na frente do Samuel. Aí colocou aquela caixa bonita na frente do Samuel. Aí o Samuel, rapaz, que legal, abriu, viu o carro, tirou o carro e começou a brincar na caixa. O carro caríssimo ficou lá e o Samuel ficou brincando na caixa. Aí o Samuel, olha, se eu soubesse, Tinha dado a caixa. eu tinha trazido só a caixa. Uma geladeira. Porque ele não gostou. Ou seja, não gostou. Ele gostou mais do quê? Da cagada. Mas o que tu acha que o Santo fez como pai? Fala pra mim. Ele devolveu o carro? Ele devolveu o carro? O que ele fez? Ele esperou. Depois daqui a pouco o Samuel, essa caixa não serve pra nada. Aí começou a brincar com o carrinho. Olhe pra mim, meu querido. Olhe pra mim, olhe pra mim, olhe pra mim. Deus te dá um grande presente. Um grande presente. Ele tem um presente para você tremendo. Sabe qual o grande presente que ele deu? Jesus salva. A vida eterna. A vida eterna. Diga, a vida eterna. A vida é Para que creiais e tenhais vida eterna. A vida eterna é o grande presente de Jesus para você. Você entende isso? Amém. Amém? Amém. Contudo, dentro desse presente existe uma caixa. Vamos colocar essa caixa, essa vida aqui? Legal, né? Eu quero ver na praia, legal. Mas é caixa. Você quer ter um fogão novo? É caixa. Você quer ter um apartamento? É uma caixa. Ah, você quer ter saúde? É uma caixa. Você quer ter filhos? É caixa. Você quer ter outras coisas? É caixa. Porque essa caixa vai passar. Mas o presente fica. Glória. Irmãos, Deus é tão bom,
que se eu fosse Deus, se eu fosse o santo, eu tinha devolvido. Mas Deus não é assim. Ele tem paciência. Verdade. Porque Ele sabe que a gente é pequeno, imaturo, e a gente não entende que o grande presente dele está dentro, não está fora. Ô, glória. O tempo que estamos vivendo aqui é passageiro, irmãos. É uma caixinha só. Mas a eternidade é o grande presente. Glória a Deus. Tudo isso foi feito para que creais e tenhais a vida Vida em eterna. seu nome. Não tem valor algum se você aqui na terra conseguir todos os seus sonhos. Se você usufruir da sua caixinha. Se você não usufruir do grande presente que Deus tem para você. E esse presente, o presente do pastor Sandro para o menino, custou caro. Custou. A caixa não custou, mas o presente custou. Olhe para mim. O que Jesus tem para nos dar custou caro. Custou caro. Aleluia. Não foi fácil. Ele não chegou lá numa loja de criança e falou: eu quero esse carrinho, qual o melhor? Não, eu quero melhor. Não, custou caro, ele pagou caro. Glória a Deus. Para que esse presente fosse dado a nós, o inimigo, ele se colocou no meio e falou assim: rapaz, vale a pena? Jesus, vale a pena você morrer por essa humanidade que desde o início tem te entristecido? E é interessante que nessa crucificação parece que Deus deu as costas e falou: não, o plano vai ser totalmente cumprido. Existe uma mensagem que talvez eu não vá pregar hoje sobre as palavras de Jesus na cruz que antecedem. Foram palavras assim que parece que ele ficou solto, sozinho. Pai, por que me abandonaste? Tenho sede. Tenho sede. É como se Deus estivesse virando as costas para ele. E virou. E virou. No sentido de que nesse ínterim Satanás entrou no meio e falou assim: agora que eu vou acabar com esse plano. Mas Jesus permaneceu porque ele estava determinado a nos dar o grande presente. Aleluia. E nós estamos aqui celebrando isso, Verdade, a vida. Eu concluo dizendo que lá em Israel o que mais me impactou foi o túmulo vazio, porque ele não está mais lá. Você vai em qualquer cemitério, aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Lá não jaz. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Aleluia. ressuscitou. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Páscoa